Olá, querido aluno, querida aluna do curso de pós-graduação em História da Igreja. Seja muito bem-vindo a mais esta aula. Procure sempre fazer as leituras sugeridas, procure sempre estender o seu conhecimento, a busca do seu conhecimento para além do conteúdo trazido durante as nossas aulas e também fique à vontade para enviar suas dúvidas, suas sugestões para o nosso curso. Hoje estudaremos a primeira fase especificamente da Igreja Cristã. A fase que se deu logo após a subida do Senhor Jesus Cristo aos céus. A fase descrita aos finais dos Evangelhos e no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós falaremos sobre os primeiros ensinos da igreja, sobre os primeiros costumes da igreja, sobre o seu culto, sobre a primeira organização da igreja primitiva. Vamos lá? Nos Evangelhos, nós vemos que Jesus elegeu os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Também vemos que ele elegeu 70 discípulos. Nós vemos nos Evangelhos que Jesus designou 12 discípulos que estariam mais perto dele, recebendo ensinamentos específicos, ensinamentos fundamentais para a fé cristã. Também foram designados 70 discípulos para levar o Evangelho a outras pessoas, a outros povos, disseminando assim a fé cristã. Assim, o próprio Jesus funda a igreja cristã, não de uma forma como nós a vemos hoje, não de uma forma estruturada, como uma empresa, como um CNPJ, com uma personalidade jurídica, mas sim um aglomerado, um agrupamento de pessoas com uma finalidade muito específica, que é a de levar o evangelho e implantar o reino pelas nações. Evidentemente que, a princípio, o reino deveria ser implantado dentro do povo judeu. Afinal de contas, Jesus veio para os que eram seus, e como disse a profecia, os seus o rejeitaram. Então a igreja foi fundada para disseminar o conhecimento de Jesus. Essa igreja primitiva não tinha um credo escrito, ou seja, um rol de crenças, um rol de ensinamentos práticos ensinados a todas as pessoas. O que tinha era a fala dos apóstolos e o registro pelos evangelistas das falas e os ensinamentos do próprio Jesus. É muito importante que nós saibamos disso. O credo apostólico foi instituído apenas a partir do 2º século depois de Cristo. Também vale aqui um registro histórico. Hoje nós falamos sobre a referência das datas. Estamos tratando aqui do 1º século após o nascimento de Jesus. Entretanto, naquela época, o tempo não era medido assim. Apenas mais tarde, nós falaremos disso nas próximas aulas, o tempo foi dividido com a referência do nascimento de Jesus, ou seja, antes e depois de Cristo. Naquela época, dentro do domínio romano, entendia-se que a contagem do tempo se dava a partir da fundação de Roma, ou seja, do ano que hoje nós denominamos 376 antes de Cristo. Voltando à questão específica da igreja, dos seus costumes e de como ela se organizava, a igreja instituída por Jesus, como eu já disse, não tinha um credo definido, também não tinha um formato de culto ainda especificado, também não tinha um formato de governo especificado. Evidentemente que os apóstolos teriam uma função especial na implantação da igreja. Entretanto, o governo da igreja, como nós veremos um pouco mais adiante ainda nesta aula, não estava definido de uma forma rígida. É importante que tenhamos isso também em mente. Como ensinamento de ordem de culto ou de cerimônias a serem seguidas e respeitadas, o Senhor Jesus deixou para a igreja o legado de 2 ordenanças muito específicas. O batismo em águas, o batismo ensinado por Jesus, praticado por Jesus, e a ceia instituída antes do sacrifício de Jesus, com o pão e o vinho simbolizando o sacrifício de Jesus. Então nós temos o registro do ensinamento de Jesus sobre essas 2 ordenanças que deveriam ser seguidas pela igreja. No mais, os cultos ainda não tinham uma definição de como deveriam ser transcorridos, de como seria o que hoje nós denominamos a liturgia do encontro dos cristãos. Assim instituiu Jesus a sua igreja, a igreja que nós denominamos de caráter universal, a igreja católica no sentido da universalidade da igreja.
a igreja como corpo de Cristo, como dizemos. Após a ascensão de Jesus Cristo, após o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vemos então nessa sequência o evento de Pentecostes, o evento onde os apóstolos e os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, seguindo a orientação de Jesus, e então receberam a descida do Espírito Santo sobre eles. Então, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vemos o nascimento da igreja que podemos dizer a igreja apostólica. A igreja liderada pelos apóstolos, já dentro de uma percepção onde o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja e ela tinha a incumbência de levar o ensinamento de Jesus para os povos. Portanto, podemos dizer que a igreja apostólica teve início a partir do evento de Pentecostes. Por razões práticas, e podemos assim dizer de logística, e também, e não menos importante, mais importante, pela ordenança de Jesus de pregar o evangelho primeiro aos judeus, a igreja se desenvolveu de uma forma muito forte em Jerusalém. Então, o evangelho foi pregado primeiro em Jerusalém e temos em Jerusalém uma igreja muito forte, pujante, uma igreja que foi notada e fez a diferença naquele tempo. Tanto fez a diferença e tanto foi notada, chamou a atenção tanto de judeus quanto de romanos, que se deu uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Nós podemos ver o efeito dessa perseguição na condenação e no martírio de Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos escolhidos pela igreja. É importante que nós vemos no livro de Atos a escolha dos diáconos e aí nós já começamos a ver uma estruturação de governo na igreja, uma divisão de tarefas na igreja. E temos então, voltando ao assunto da igreja de Jerusalém, o martírio de Estevão, denotando, mostrando o resultado da perseguição contra a igreja em Jerusalém. A partir dessa perseguição, a igreja foi espalhada, a igreja de Jerusalém foi espalhada para outras cidades, para outros cantos da Palestina e muitos crentes foram até para além da Palestina, cumprindo o mandato de Jesus. Primeiro Jerusalém, depois a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na Bíblia, por razões evidentemente literárias, não temos uma relação, e não é esse o objetivo, não era esse o objetivo do escritor bíblico, de dar o nome de todos os cristãos da época e de todos que pregaram o evangelho. Temos a certeza de que o evangelho foi pregado por muitas pessoas. Muitos cristãos anônimos levaram a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, para povos distantes, pregaram o evangelho de forma entusiasmada e muitos deles foram martirizados também. Parte desses cristãos foram para Antioquia, onde se estabeleceu uma igreja também muito importante. Em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus, os seguidores do ensinamento de Jesus, foram chamados de cristãos, provavelmente uma forma de zombaria. Foram chamados assim como uma forma pejorativa, dizendo-se que eles eram pequenos cristos ou seguidores de Jesus. Então ali nós vemos pela primeira vez os cristãos recebendo este nome. Essa igreja de Antioquia foi muito importante, porque foi a partir dessa igreja, foi essa igreja que enviou os missionários Barnabé e Paulo para as suas primeiras viagens missionárias, de onde foi o evangelho pregado por todo o Império Romano. Então, já no primeiro século, nós vemos o evangelho, a partir de Paulo, com um caráter predominantemente universal, ou seja, não se tratava mais de um segmento judaico, de um segmento judaizante, mas sim de um evangelho pronto para ser recebido por todos os povos. Um evangelho que poderia ser pregado para pessoas nascidas judeus ou nascidas como gentios. Ou seja, o evangelho deveria ser pregado a toda criatura seguindo o ensinamento de Jesus. Dessa forma, por volta do ano 100 d.C., nós temos já as igrejas instituídas no território onde hoje está a Turquia, ou seja, na Ásia Menor, na Síria, na Grécia, muitas igrejas na Grécia, igrejas na Itália, provavelmente na Espanha e no norte da África. Essas igrejas já estavam instituídas e é importante lembrarmos aqui que não estamos falando aqui de igrejas como templos.
É muito importante que nós tenhamos essa concepção. Lembre-se que na primeira aula foi dito que quando estudamos história, devemos nos despir da nossa visão contemporânea e voltarmos no tempo. Voltarmos ao tempo em que, no caso do estudo da igreja primitiva, as reuniões se davam na casa das pessoas. Não havia um lugar específico de culto. Muitas vezes vemos os discípulos, os apóstolos ensinando nas casas de culto judaicas. Mas ao longo do tempo, quando a igreja já começou a ser perseguida, os cultos se davam nas casas dos cristãos. É muito importante que tenhamos isso em mente. Não existiam templos como nós conhecemos agora. Não existiam as catedrais. Tudo isso nós estudaremos ao longo do nosso curso. No tempo da igreja primitiva, primeiro século, segundo, terceiro século, especificamente aqui no primeiro século, não existiam templos. Os cultos se davam ou em locais públicos, praças, ou, a partir da perseguição, nas casas, muitas vezes de forma escondida, muitas vezes de forma silenciosa, para evitar a perseguição. Mesmo assim, querendo a igreja evitar a perseguição, era notória para toda a sociedade a diferença que o evangelho, a diferença que a mensagem do evangelho produzia na vida secular dos cristãos. Era visível entre eles o amor fraternal, a forma como conduziam seus próprios negócios, a forma como ajudavam uns aos outros, o zelo pela mensagem de Jesus, o prazer com o qual defendiam essa mensagem. É importante dizermos que, ao contrário dos dias de hoje, ser cristão naquela época significava ir contra a sociedade, significava se dispor a ser perseguido. Essa é uma comprovação histórica de que os primeiros cristãos receberam de fato algo sobrenatural, pois eles enfrentaram perseguições severas e defenderam a fé cristã com uma ética moral extremamente elevada, com um zelo pertinaz em relação àquilo que haviam ouvido falar ou diretamente de Jesus ou a partir dos apóstolos. Algo que era muito relevante na vida da igreja primitiva era a esperança da volta do Messias, da volta de Jesus ainda para aqueles tempos. Isso se deu a partir de uma interpretação de que não passaria aquela geração sem que a promessa fosse cumprida. Entretanto, hoje, sabemos que não se tratava daquela época cronologicamente, mas a igreja primitiva tinha uma visão de que Jesus voltaria dentro daquele espaço de tempo. A partir do ano 54 d.C., com o advento do império nas mãos de Nero, foi desferido contra os cristãos uma grande perseguição. Uma perseguição que teve o seu auge no incêndio de Roma produzido por Nero, pelo próprio imperador, em que ele culpou, ele vendo que havia de surgir um grande levante da população de Roma, ele acabou culpando os cristãos. Acabou culpando os cristãos pelo incêndio que praticamente destruiu Roma. E a partir daí, muitos cristãos foram martirizados. Muitos cristãos fugiram e foram espalhados pelo reino também, quando não foram mortos. Então, temos os registros do martírio de praticamente todos os cristãos que conheceram Jesus pessoalmente, de todos os primeiros apóstolos. Vale aqui também o registro que muitos seguidores do Evangelho eram chamados de apóstolos, eram chamados de bispos, de acordo com o seu cargo, e é o que nós veremos logo a seguir. O governo da igreja primitiva era completamente descentralizado, ou seja, não existia uma forma de governo superior. Cada igreja, cada comunidade local era gerida pelo seu bispo, pelo ancião designado para aquela localidade. Isso é muito importante também para que nós possamos, de fato, voltar àquela época e entender como se dava a organização da igreja, como se dava o governo sobre a igreja. É importante, mais uma vez, nos desvestirmos do nosso conhecimento atual de uma igreja hierarquizada, de uma igreja com um comando central, muitas vezes, e pensarmos na igreja primitiva, na igreja apostólica, como uma igreja com igrejas e unidades e localidades totalmente independentes entre si. Dentro das igrejas e nos cultos havia a pregação do evangelho, lembrando-se dos ensinamentos de Jesus e muitas vezes se fazendo a leitura das cartas enviadas pelos apóstolos. Então as cartas enviadas, por exemplo, por Paulo à igreja de Roma, à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, eram lidas durante as reuniões, durante os cultos.
Também temos o registro que durante os cultos havia a entoação, ou seja, a declamação de salmos, cânticos e hinos, além da palavra. Então sabemos que havia uma liturgia, um costume, um cerimonial ali na igreja, ainda que simples, ainda que muito longe daquilo que nós vemos hoje, mas havia já a prática de cânticos e de explanação ou meditação na palavra. Muitas vezes essa meditação se dava sobre textos do Antigo Testamento ou, como eu já disse, sobre os escritos apostólicos que deixaram registrados os ensinamentos de Jesus. Nessa época, e por fim, é muito importante nós registrarmos aqui também dois ensinamentos que tiveram que ser corrigidos pelos apóstolos, pelos primeiros apóstolos. Foram eles os ensinamentos judaizantes, que nós vemos um embate muito intenso entre os apóstolos Pedro e Paulo, que se dava sobre os costumes, sobre a obrigatoriedade dos costumes e das práticas judaicas no seio da nova comunidade cristã. Outra influência muito forte foi a influência dos gnósticos ou do gnosticismo, que era uma mistura das religiões que eram praticadas no Império Romano com ensinamentos judaicos e com ensinamentos cristãos. Então essas duas influências tiveram que ser combatidas veementemente pela igreja primitiva, pela igreja apostólica. Como sugestão para o final dessa aula, leia muito atentamente o livro de Atos dos Apóstolos, que é o principal registro sobre a igreja primitiva. Leia também o texto de apoio que estará disponibilizado na plataforma do seu curso. Responda às questões propostas. Vá além do conteúdo ministrado nas nossas aulas. Mande suas perguntas, entre em contato conosco para que nós possamos continuar crescendo e avançando no estudo da história da igreja cristã. Bons estudos!